O falso profeta do fim dos tempos é descrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 15. Ele também é conhecido como a segunda besta, Apocalipse capítulo 16, versículo 13, Apocalipse 19, versículo 20, Apocalipse 20 e versículo 10. O falso profeta é o terceiro na trindade profana, juntamente com o anticristo e Satanás, o qual capacita os outros dois. O apóstolo João descreve essa pessoa e dá-nos pistas para identificá-lo quando ele aparecer. Primeiro, ele surge da terra, e isto pode significar que surge das profundezas do inferno, com todos os poderes demoníacos do inferno sob o seu comando. Isso também pode significar que surge de circunstâncias humildes, secretas e desconhecidas até aparecer no palco mundial na mão direita do anticristo. Ele é retratado como tendo chifres, como um cordeiro e como falando como um dragão. Os chifres de cordeiro são apenas pequenas protuberâncias em suas cabeças até o cordeiro crescer em um carneiro, ao invés de ter a multiplicidade de cabeças e chifres do anticristo mostrando o seu poder, força e ferocidade. O falso profeta vem como um cordeiro, de forma cativante, com palavras persuasivas que atraem a simpatia e boa vontade dos outros. Ele pode ser um extraordinário pregador, um orador, cujas palavras demonicamente fortalecidas vão enganar as multidões. Entretanto, ele fala como um dragão, o que significa que sua mensagem é a mensagem de um dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, identifica o dragão como o diabo e Satanás. O versículo 12 nos dá a missão do falso profeta na terra, forçar a humanidade a adorar o anticristo. Ele tem toda a autoridade do anticristo porque, como ele, o falso profeta tem o poder de Satanás. Não está claro se as pessoas são forçadas a adorar o anticristo ou se são tão encantadas com esses seres poderosos que caem ao engano e o adoram de bom grado. O fato de que a segunda besta usa sinais e prodígios, incluindo o fogo do céu, para estabelecer a credibilidade de ambos, parece indicar que as pessoas vão cair diante deles em adoração do seu poder e mensagem. O versículo 14 diz que o engano será tão grande que as pessoas vão criar um ídolo para o anticristo e adorá-lo. Isso lembra a enorme imagem de ouro de Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, diante da qual todos deviam se curvar e prestar homenagem. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 ao 11. No entanto, descreve o destino medonho que aguarda aqueles que adoram a imagem do anticristo. Aqueles que sobrevivem aos horrores da tribulação até este ponto enfrentarão duas escolhas difíceis. Aqueles que se recusam a adorar a imagem da besta estarão sujeitos à morte, mas aqueles que o adoram vão sofrer a ira de Deus. A imagem será extraordinária, porque será capaz de falar. Isso não significa que ela terá vida. A palavra grega aqui é pneuma, o que significa respiração ou corrente de ar, não a palavra bios, vida, mas que terá algum tipo de capacidade de transmitir a mensagem do anticristo e do falso profeta. Além de ser o porta-voz deles, a imagem também vai condenar à morte aqueles que se recusam a adorar o par profano. Em nosso mundo tecnológico, não é difícil imaginar um cenário como esse. Quem quer que esse falso profeta seja, a decepção final mundial e a apostasia final serão grandes, e todo mundo fará parte. Os enganadores e falsos mestres que vemos hoje são os precursores do anticristo e do falso profeta, e não devemos ser enganados por eles. Esses falsos mestres são muitos e estão nos movendo na direção de um reino final satânico. Devemos proclamar fielmente o Evangelho Salvador de Jesus Cristo e resgatar as almas dos homens e mulheres desse desastre iminente. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de sua preferência e se você tem alguma opinião, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo.